Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje eu tô indo fazer, agora né, tô indo fazer a minha última prova da faculdade, nesse segundo ano, né, finalizando o ciclo básico e indo pro ciclo clínico finalmente, graças a Deus. E assim, eu tava refletindo sobre isso hoje de manhã, que, cara, desde quando eu passei, assim, e antes de eu passar também, né, eu sempre estudei com muito afinco. Cara, o cansaço, ele era meio que bem menos, eu percebi o cansaço bem menos do que eu percebo hoje. Acho que talvez eu esteja mais consciente, não sei. Mas a ideia que eu gostaria de trazer, assim, é que eu sempre estudei muito e tal, sempre me dediquei demais. E esse ano eu estive envolvido com várias coisas. E assim, eu pude descansar bem, né? Viajei legal e tal. Em alguns momentos, sempre fui bem equilibrado também nesse sentido. Mas eu ando percebendo o cansaço com mais nitidez, né? Assim, nessa época, não sei se é porque o ano tá finalizando, a gente já tá meio saturado com as coisas. Eu tenho pra mim que, assim, uma pessoa que ela estuda bem, descansa bem, se alimenta bem e tudo mais, sempre faz isso, sempre, teoricamente ela não se cansa, entendeu? Se ela fica cansada, ela descansa ali e tal, mas ela não tem um cansaço acumulativo, entendeu? O cansaço dela não acumula, porque ela tá sempre ali meio que descansando, fazendo o básico bem feito que dá certo, entendeu? Só que eu acho que para essa reta final, nessa época final assim do ano, algumas coisas teoricamente acumulam sim, e você precisa de um tempo maior de descanso para conseguir pensar em outras coisas, para conseguir fazer outras coisas, enfim. E o que eu aprendi? O que eu aprendi assim nesse meio tempo, né? Tudo mais, estudando bastante esse ano foi bem difícil, muitas coisas novas na medicina. O que eu aprendi tendo em vista toda essa minha dinâmica de vida, que eu trabalhei bastante também, ajudei muitas pessoas a chegarem no Enem agora, o Enem tá chegando também, enfim. Cara, eu aprendi que o cansaço, ele não é um fracasso, entendeu? O cansaço não é fracasso. O cansaço não é fracasso. Ah, eu cansei e por isso eu não passei, não. Entendeu? Na verdade, o cansaço, ele é um sintoma de algo que tá muitas vezes errado, de algo que tá um pouco, talvez, disfuncional, entendeu? Porque, por exemplo, até às vezes os mais sábios, assim, os mais inteligentes, muitas vezes eles não conseguem encontrar um caminho de fazer algo de uma forma melhor, entendeu? E, assim, desde que o mundo é assim, entendeu? E eu tenho pra mim, assim, que só Deus foi perfeito, né? Só Jesus foi perfeito e tal. Então a gente sempre vai errar em alguma coisa. E, assim, quando a gente tá cansado, significa que a gente tá errando em algo específico e tá tendo aquele sintoma ali, entendeu? Então, pra você nessa reta final, o que eu gostaria de te dizer, cara, saiba identificar bem aquilo que tá te fazendo se sentir cansado, né? Que tá fazendo você se sentir desse jeito. Identifique isso e trate isso, entendeu? Trate isso, porque o cansaço, ele não é a causa, entendeu? O cansaço, ele é secundário a uma causa existente. Então, por exemplo, eu percebi que, no meu caso, assim, eu tô estudando demais, entendeu? Eu tô sempre envolvido com trabalhos muito mentais, assim, e tudo mais. E isso realmente me cansou bastante, tem me cansado, entendeu? Ah, João, mas você não faz atividade física? Faço, tal, mas é só porque muitas... É como se fosse minha arma principal, entendeu? Minha cabeça, minha mente, minhas ideias, minha comunicação. E tudo bem, a vida é assim. Só que, sabendo disso, que eu tenho muito esforço voltado a isso, né? Eu tenho que descansar bem, entendeu? Eu tenho que descansar bem. Talvez eu precise de um tempo maior aí, descansando, né? E compensando os estudos, assim. Tem época da nossa vida, cara, que a gente vai estudar muito mais do que a gente vai fazer, do que a gente vai estudar muito mais do que a gente vai descansar. Mas eu tenho pra mim, assim, que em algumas épocas do ano, em alguns momentos específicos, principalmente depois de uma prova muito importante, o descanso tem que ser muito maior que o estudo, entendeu? Em algumas épocas, lógico, sabe? Porque, querendo ou não, a gente vai estar sempre com algum desafio na nossa frente, alguma ideia a ser colocada em prática, algum projeto, alguma coisa, sempre vai ter. Mas que nos períodos entre os projetos que a gente possa descansar de verdade, sabe? E se preparar bem, lógico, eu não tô falando pra gente não se preparar bem.
A gente tem que se preparar muito bem mesmo também e tal. Só que o descanso, ele tem que fazer parte da nossa rotina, entendeu? Tem que fazer parte. E assim, muitas vezes é descansando que você, cara, consegue o resultado que você tanto almeja, entendeu? Então, por exemplo, a última prova que eu fiz foi uma prova que, cara, que eu tava muito bem preparado, muito focado, muito direcionado. Mas talvez eu tenha feito a prova com um pouco mais de tensão, assim, porque eu queria passar logo, queria resolver logo. E talvez isso não tenha sido a melhor forma. Talvez se eu tivesse ido pra prova ali, tipo, não, vou um pouco mais tranquilo, tirar a pressão, tirar o peso, pra eu conseguir, cara, performar melhor, né? Às vezes a gente tem que encontrar, assim, como é que a gente funciona melhor frente às avaliações. Tem gente que ama pressão, tem gente que na pressão ela faz muito melhor as coisas que ela faz, né? Ela realmente performa muito bem. Tem outros que não dão muito certo nisso, né? Eu acho que assim, quando é uma pressão externa a mim, eu faço algo melhor, assim. Eu tento me sair melhor. Mas quando é algo muito interno, sabe, uma autocobrança muito grande, talvez eu não funcione tão bem como eu poderia. Talvez o meu potencial máximo não seja alcançado, porque eu me cobro demais, entendeu? E eu penso muito isso porque, cara, no ano que eu passei foi o único ano que eu, teoricamente, entre aspas, não me cobrei, entendeu? Foi um ano que eu, cara, cheguei ali e falei, vou dar meu melhor, é isso, se der Deus, se não der também, acabou, Deus sabe de tudo e deu certo, entendeu? Então, pensem nisso, essa é a ideia que eu gostaria de trazer pra vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, beleza? E é isso, um bom estudo pra vocês, a gente tá chegando na semana antes do Enem, vamos aí focar, vamos descansar também, vamos fazer as coisas do jeito certo. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima, tá bom? Se você tiver interesse na mentoria para o Enem de 2026, eu já tô abrindo as vagas, já tô conversando com o pessoal. Pra ninguém falar que não deu tempo, que não viu, que não sabia e tal, entendeu? Muitas vezes para esse Enem você não se preparou direito, não deu o seu melhor, sabe? Não fez por onde. Então há uma chance. E se você quiser que eu te ajude nesse processo, é só olhar no link da descrição que a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Valeu!